pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem aí, estejamos em casa nesse momento delicado. Bom, como eu tinha falado na semana passada, a gente vai trabalhar um pouquinho dos exercícios dos 2 capítulos que a gente viu. Então, o primeiro é o capítulo 4 do átomo nuclear, tá? Então, eu vou passar alguns exercícios com vocês que eu selecionei bem rapidinho, e aí depois eu deixo o canal lá para vocês tirarem as dúvidas. Antes disso, quero lembrar vocês de ir lá no SAS TV, assistir a videoaula desse capítulo 4 novamente, tá? Para que não fique nenhuma dúvida sobre esse capítulo, pra gente dar uma relembrada aí e ficar craque nisso, ok? Bom, o primeiro exercício que eu selecionei então é da atividades para a sala, na página 59. Então vai lá no livro de vocês e acompanha comigo. Analise as assertivas a seguir. Primeira, na matéria predomina-se o vazio. E a gente tem que selecionar, a gente tem que dizer qual foi o cientista que dizia isso. Então, quem falava que na matéria predomina o vazio é Rutherford, quando ele fez o experimento dele, certo? O átomo é indivisível. A primeira pessoa que falou isso foi Dalton. Terceiro, os elétrons deslocam-se em torno do núcleo em trajetórias circulares e com energia variável. Quem falou isso, pessoal? Bohr, certo? E por último, as trajetórias dos elétrons na eletrosfera não são necessariamente circulares. Então, quem é que falava sobre órbitas elípticas? Sommerfeld, certo? Então, a gente tem aí primeiro Rutherford, Dalton, Bohr, Sommerfeld. Então, a gente tem a resposta, letra D. Bom, pessoal, vamos fazer isso aqui agora, lá na página 59. Atividades para a sala. A gente tem aí 3 átomos, A, B e C. E o exercício faz algumas correlações. Então, deixa eu só colocar isso aqui primeiro para a gente ir acompanhando. Eu tenho 3 elementos, A, B e C. Primeira coisa, ele me fala algumas correlações aí em cima entre eles, mas ele quer saber o número atômico do átomo B, sabendo que o A tem 20 prótons, ou seja, o número atômico do A ele me deu, que seria o Z do A, que é o 20, e o número de massa, que é o A do A, 41, certo? Então, essa correlação eu tenho. O A, então, está praticamente completo, só preciso achar o nêutron dele. E o C, ele me fala que tem 22 nêutrons. Então, ok. Depois, lá em cima, ele fala que o A e o C são isótopos, ou seja, o número atômico de A é igual ao número atômico de C. Então, por isso que eu coloquei esse 20 aqui no C, porque o número atômico deles são iguais. O B e o C são isóbaros, ou seja, o A de B é igual ao A de C, que é a massa. E o A e o B são isótonos, então o número de nêutrons deles são iguais, certo? Então, ó, número atômico de A é igual ao número atômico de C, que é 20, massa de B é igual a massa de C, número atômico de A é igual ao número atômico de B. Aqui eu começo a conseguir achar algumas coisas, porque como eu tenho a massa de A e o número de prótons, que é o número atômico de A, então eu consigo achar o N, que é o número de nêutrons. Então, vai dar, eu faço o número de nêutrons é igual a massa, que é 41, menos o número de prótons, o número atômico, que é 20. Então, o número de nêutrons de A é 21. Consequentemente, o número de nêutrons de B também é 21. O número de nêutrons de C ele deu no exercício 22, e eu quero achar o número atômico de B. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu quero achar a massa de A. Aliás, a massa do C, né? Que é o Azão aí do C. O que é a massa, pessoal? É o número atômico que a gente tem, que é 20, mais o número de nêutrons, que o exercício me deu, que é 22. Então, 20 mais 22 dá 42. Então, a massa do C é 42. Só que ele é isóbaro do B.
Então, a massa do B é igual à massa do C, que é 42 também. Então, já consegui achar os azinhos aí, os azão, né, na verdade. Agora, o que eu preciso fazer? Achar o número atômico de B. Como que eu vou fazer isso? É só um rearranjo dessa formulinha aí, pessoal. Eu isolei o número atômico agora, que é o que eu quero descobrir, e vou subtrair a massa menos o número de nêutrons de B. A massa a gente acabou de achar, que é igual a do C, que é 42, e o número de nêutrons do B a gente já achou lá atrás, que era igual ao do A, que é 21. Então, 42 menos 21, o número atômico do B é igual a 21, certo? Deu para acompanhar aí, pessoal? Bom, esse exercício 61, da página 61, do experimento 5, ele traz esse experimento aqui e diz que ele foi determinante durante a evolução da teoria atômica. E pergunta o que ele ajudou a provar. Então, pessoal, esse experimento aí, ele faz parte do experimento de Rutherford, lembra? Com a lâmina de ouro. E o que esse experimento fez? Ele tinha como objetivo comprovar o modelo atômico proposto por Thomson, que foi o anterior a ele. Só que, no entanto, esse modelo, ele favoreceu a descoberta do núcleo atômico, porque, segundo Rutherford, o átomo possui um núcleo central extremamente pequeno e de carga positiva, que é o núcleo, que compõe praticamente toda a sua massa. E isso está envolvido por uma nuvem de cargas elétricas negativas, que é a eletrosfera, composta por elétrons. Ou seja, o que ele ajudou a provar com esse experimento? Que o átomo é constituído por um núcleo positivo extremamente pequeno, localizado no centro de uma esfera muito maior, onde estão os elétrons. Então, consequentemente, letra B, ok? Último exercício para a gente fechar, então, da página 61. Um determinado átomo B apresenta número atômico x mais 1 e número de massa 3x. Encontra o número atômico de massa desse átomo, sabendo que ele possui 5 nêutrons. Então, vamos lá. Coloquei aqui a representação do átomo de B, lembrando que a massa vai em cima, que é o A, e o número atômico vai embaixo, que é o x mais 1. E ele me deu o número de nêutrons e quer saber número atômico, número de massa. Então, primeira coisa, vamos encontrar o valor de x. A gente sabe que existe uma relação entre a massa, que é igual ao número atômico, mais o número de nêutrons. Eu vou substituir os valores que eu tenho. Então, a massa é 3x, que é igual ao número atômico, que é x mais 1, mais 5, que é o número de nêutrons que o exercício me deu. O x eu vou passar para o outro lado, com sinal negativo, e 1 mais 5, 6. Então, sobrou 2x igual a 6, x igual a 3. Aqui é mais matemática do que a química em si, pessoal. Então, achei que o x igual a 3. Então, agora eu quero encontrar a número de massa e o número atômico de B. Então, se o A, ele me falou que ele é 3x, a massa, então eu tenho que fazer 3 vezes 3, porque o x eu descobri que ele é 3, então eu tenho uma massa igual a 9. O número atômico é x mais 1, então eu tenho que somar 3 mais 1, número atômico igual a 4, certo? Bom, pessoal, por hoje era isso, esses exercícios, tá? Pra gente dar uma revisada geral no capítulo. Lembrando, então, vocês têm até o fim dessa semana, dia 17, para finalizar esses exercícios e disponibilizar no site, então, para gerar o relatório, ok? Se tiverem alguma dúvida, o canal de atendimento do SAS Conecta já está disponível para vocês entrarem em contato comigo. Então, estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, certo? Bons estudos para vocês, pessoal, e até a próxima aula.